Olá, Pai do Senhor Jesus, você está numa escola na Casa da Lê e eu sou a Letícia Araújo. Muito obrigada por estar conosco aqui, somando nesse canal, curtindo, comentando, compartilhando e seguindo, e eu tenho certeza que o céu conta conosco e nós na Casa da Lê contamos com você para divulgar esse canal, porque eu tenho certeza que será bênção tanto para a sua vida, tanto para as próximas gerações que virão. Amém? Hoje nós iremos trabalhar um ponto muito importante. Qual que é o tema de hoje? Propósito. Viver com razão e direção. Primeiro, eu quero ler para vocês em Efésios 2:10, que diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, aqui nesse versículo eu consigo compreender que eu sou feitura de Deus, criado em Cristo para fazer as boas obras, nas quais Deus já preparou para mim antes mesmo que eu andasse nelas. Lá em Romanos 8:28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, toda a alma existente nessa terra, todo ser humano, em algum momento ele pergunta para Deus: Deus, por que eu estou aqui? Então, há pessoas que têm movimento, mas não têm direção. Vivem ocupadas, mas são infrutíferas, não têm frutificação. Estão cheias de planos, mas vazias de propósitos. No campo terapêutico, nós chamamos isso de crise existencial, mas na teologia, nós chamamos também de falta de revelação de identidade. Então, o propósito é o ponto onde o céu e a alma se encontram. É quando o que Deus sonhou começa a se manifestar na vida real do ser humano. Então, o propósito, ele é eterno, ele não é temporário. Antes de eu e você nascermos, Deus já tinha um propósito definido. Eu li aqui para vocês em Efésios: nada do que aconteceu aí na sua história foi fora da curva, foi fora do controle de Deus. Até as dores que você viveu fazem parte do caminho que forma o nosso propósito. Jeremias 1:5 vai dizer: antes, Jeremias, que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. O propósito não é um ministério, é a razão da existência. Você não precisa criar o propósito, você precisa apenas descobrir o que Deus escreveu para você. O propósito surge quando a alma é curada. E dentro da terapia, nós entendemos que viver sem propósito vai gerar vazio interior, ansiedade, comparação, sentimento de inadequação. Então, mas quando você começa a se conhecer, se curar e se aceitar, a sua alma começa a se alinhar ao seu espírito, e isso é divino. E é aí que a voz de Deus se torna clara. Então entenda bem, não há propósito sem cura. A ferida, ela distorce o chamado, mas a cura, ela revela a direção. O processo de descobrir o propósito não é fácil, mas é super palpável. Primeiro ponto, eu preciso voltar à origem. E isso, a nossa primeira aula fala sobre isso, Antes de buscar o fazer, pergunte: quem Deus disse que eu sou? O propósito começa na identidade. Não se descobre o propósito fugindo de você mesma, mas voltando para dentro.
Se você estiver com o seu olhar em outras coisas e pessoas e não conseguindo voltar para dentro de si, eu preciso lhe dizer que você está fugindo do propósito. Segundo ponto, ouvir as dores. Deus transforma as dores em direção. Aquilo que mais te feriu pode te tornar e pode tornar você a ir para um lugar onde Deus mais te usará. Deixa eu repetir. Deus transforma a sua dor em direção. Aquilo que mais te feriu pode se tornar o lugar. O lugar onde Deus mais te usará. Quem foi muito rejeitado, Deus vai usar você para ministração de aceitação, porque você passou por esse processo e vai ter autoridade no campo espiritual para batalhar por outras pessoas. Quem viveu dores, depois vai ministrar cura. O processo de Deus é gradual, a cura não é só temporária, mas ela é por toda a vida e o céu está olhando para você. Terceiro ponto, reconhecer dons e paixões. O que te move? O que te indigna? O que você faria mesmo se ninguém aplaudisse? O que você faria mesmo sem dinheiro algum? Esses sinais mostram o terreno do seu propósito e é importante que você descubra, tá? Outro ponto, 4 pontos, né? Discernir o tempo. Deus revela o propósito por partes. Cada estação tem um pedaço da visão. Então não apresse o processo. O propósito, ele amadurece o tempo do preparo. Você já ouviu falar tanto sobre isso, né? 5º ponto, rendição total. Descobrir o propósito é entregar o controle. Senhor, se for o teu plano, usa-me como quiser. A entrega, ela abre a revelação. Então, assim, conexão entre a teologia e a terapia para você entender. Dentro da teologia, nós temos aí em Efésios 2:10 que fala, criados com propósito. Mas na terapia, nós nascemos com dons e potenciais únicos, linkados. Teologia com terapia será divino. Teologia, pecado distorce a identidade, Cristo restaura o ser antes de fazer. O Espírito Santo guia em verdade, está lá em João 16:13. O chamado é missão, propósito é essência. Na terapia, feridas distorcem a percepção de si mesmo. Autoconhecimento libera o ser real. Consciência desperta a verdade interior. Missão externa nasce da cura interna. E eu quero te fazer 6 perguntas. E eu quero que você preste muita atenção. Em que momento da sua vida você sentiu que estava andando sem direção? Segunda pergunta. Quais dores marcaram a sua trajetória e o que elas te ensinaram? Já chegou a te ensinar? Você já conseguiu perceber isso? Terceiro, o que te faz vibrar, chorar ou mover o seu coração? Quarto, qual área você sente que Deus quer transformar em propósito? E quinta, última pergunta, você está pronta para se render ao processo? Eu preciso fazer uma oração por você. Mas antes dessa oração, eu quero trazer algumas coisas muito pontuais. E eu preciso muito que você feche os teus olhos agora, porque depois do que eu falar, eu já vou conectar você à oração. O propósito, ela é a cura do vazio. Então, se você está sentindo vazio, você precisa encontrar o seu propósito. Não há clareza sem cura. Quem não sabe quem é, se perde tentando ser o que os outros querem. O propósito começa quando a alma se rende e o espírito assume o controle. O propósito é viver com razão, direção e entrega.
Deus não quer só que você esteja em atividade. Deus quer você no propósito, porque tudo que você fizer, depois de ter alinhado a sua vida no secreto com Deus, tudo que você fizer, você vai identificar que tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Se as suas atividades não estão no propósito, você vai fazer essas atividades sem ânimo, sem vida, sem vigor. Mas se elas estão no propósito, você vai levantar de manhã agradecendo. Você vai conseguir se animar no decorrer do propósito para fazer a vontade do Senhor. Primeiro, para descobrir o propósito, descubra Deus. Descubra realmente quem é Deus para você. Se encaixe no amor de Deus, se encaixe na revelação de Deus, se encaixe na paternidade de Deus. Se encaixe em Deus, porque se você buscar a Deus e tratar as tuas feridas, você vai conseguir achar qual que é o propósito real. E eu garanto para você que você não vai querer sair nem 1 centímetro desse propósito depois quando você descobre, porque toda a sua vida vai reger em torno do propósito. Então, se achegue a Deus e cure as suas feridas. Corra atrás de cuidados especiais, porque a gente pode dizer que terapia também são cuidados especiais de Deus. Mas eu quero te informar, nada vai substituir o lugar secreto. Nada vai substituir o seu alinhamento com Deus. Então, primeiro é Deus. Primeiro é o momento com Ele, a descoberta de quem Ele é. E depois curar as suas feridas. Ok? Porque dentro desse momento com Deus, Ele já vai curar aí 60%, 70% de muitas coisas, e outras coisas Ele vai fazer questão que seja um amadurecimento pontual, em sessões, em conversas, porque Deus, Ele ama relacionamento. Então Ele vai fazer com que você também se relacione, ok? Vamos lá. Olhos fechados, vamos orar. Senhor, eu me apresento diante de Ti com o coração aberto. Eu quero Te ouvir, quero Te obedecer, quero me alinhar ao Teu propósito. Eu quero cura, Senhor, e cura as dores que me afastaram da minha essência. Que o Teu Espírito Santo me leve de volta ao plano original que o Senhor escreveu sobre mim. Que tudo que me confundiu, me paralisou e me fez duvidar da minha identidade caia por terra agora. Abre os meus olhos, Senhor, para eu ver o Teu propósito e me dá coragem para vivê-lo mesmo no caminho mais difícil que eu possa andar. Em Teu nome eu declaro que eu não andarei mais fora do propósito, porque em Ti eu vou encontrar o caminho correto e o propósito assertivo, no nome de Jesus Cristo. Amém.